E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro e estamos em mais uma pergunta da Serenata. Essa pergunta da Serenata é da lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. E qual é a pergunta? Quais atos cometo que levam Deus não a aceitar a minha oferta? Por que que esse vídeo é importante para você? Porque diversas vezes a gente oferta, a gente dizima, a gente ajuda uma pessoa, só que Deus não aceita. E por que que Deus não aceita? Um exemplo muito claro é de Caim e Abel. Um Deus aceitou e outro Deus não aceitou. E muitas vezes Deus não aceita a nossa oferta. Por quê? A gente vai aprender agora. E para introduzir, vamos aprender um pouco sobre Mamon, que representa dinheiro na Bíblia. Em Mateus 6,24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, que representa o dinheiro, tá bom? Em algumas traduções vai estar falando dinheiro, tá? Então, gente, olha só. A Bíblia representa o nosso Deus, Senhor Jeová, como um Senhor, e também representa o dinheiro como um Senhor, para vocês verem o quão influente é, o quão é uma tentação gigante, gigante. Vamos lá. Primeiro, Judas traiu Jesus por algumas moedas de prata. Acã, que fazia parte do exército de Josué, o qual ele foi, derrubou os muros de Jericó e foi e pegou algumas especiarias. O que é isso? São alguns tesouros da guerra. Então, quando aconteceu isso, ele foi e acabou pegando e guardando escondido. E depois acabou morrendo. Dalila e Sansão traiu, no caso, a pessoa que estava com ele, e a gente pode saber que muitos, e o principal motivo de separação, de divórcio, gente, é o lado financeiro. Infelizmente é esse. Não tem nem como. Eu posso até pesquisar aqui, talvez. Deixa eu ver aqui. Maior motivo de divórcio. Vou colocar no Brasil, não? Mas como é? Briga por questões financeiras, olha só. Questões financeiras. Acabei de pesquisar, nem tinha pesquisado antes. Mas é porque eu já sabia dessa informação. Já é uma prova. Dalila foi e brigou com Sansão, foi, traiu, depois que os soldados foram pegar ele, ela foi e recebeu seu dinheiro. Além disso, nosso próprio Jesus, o diabo foi, se apresentou ele quando Jesus estava jejuando por 40 dias. Ele foi e mostrou vários reinos, várias mansões, várias coisas. E falou: Jesus, tudo isso aqui será seu se você ir e se prostrar diante de mim. Só que Jesus foi e não caiu nessa tentação. Exemplos do dia de hoje: pessoas, políticos são vários, corruptos. Não é à toa que no Brasil a gente pensa, político, é corrupto. Porque a gente já tá tão generalizado, é algo que está horrível. Então, político é um exemplo muito claro. Além disso, roubo, pessoas matam pessoas por conta de carro, por conta de celular, isso acontece bastante. Apostas em esporte, apostas em várias outras coisas, cassino, não é tão comum no Brasil, mas também existe. E além disso, briga entre familiares, briga de pessoas próximas. Não sei se já aconteceu com você, mas um amigo foi e chegou: Alejandro, me empresta um dinheiro aí seu, cara, por favor. Eu mesmo eu já emprestei um dinheiro meu para uma pessoa, essa pessoa não me devolveu, de início fica chateado, depois eu falei: não, quer saber? Eu fui, mandei mensagem para ele, falei: olha, cara, não precisa me devolver mais, tá tudo bem, eu te perdoo e tá quitado. Amém. E eu fui e fiz isso. E sabe, antes estava com algo ruim no meu coração e eu passava o dia, era algo que eu imagino que você já deve ter passado por isso, a situação bastante chata. A nossa conta vem, tem vezes que a gente vê a pessoa fazendo alguma coisa com o dinheiro dela e ela não paga a gente, não é fiel à palavra dela. Isso acontece muito. Vários casos de amizades são acabados por conta disso daqui, tá? 4 tipos de ofertas que nós podemos fazer para Deus. Primeiro, dízimo. Outro é a oferta, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? E Jesus diz: nos dízimos e nas ofertas. Que está em Malaquias 3:8. Existe o dízimo, que é a 10ª parte. E se falar, Alejandro, por que é a 10ª parte? A Bíblia, não vejo a Bíblia falando que é isso. Todavia, a própria palavra dízimo já representa 10%. Se você for pegar, o que quer dizer dízimo? Lá vai falar direitinho 10%, tá bom? Além disso, a oferta é algo que eu faço de bom agrado, tipo assim, não quer dizer que é uma regra que eu tenho que dar 10% todo mês, mas eu vou e oferto ao Senhor, entendeu? Tem gente que fala que a oferta Deus aceita até com mais alegria, porque o dízimo, tem pessoas que entregam por obrigação, mas a oferta é algo que faz de voluntário, é algo realmente, tipo, eu senti o desejo de ofertar, eu vou ofertar. Primícia. Isso aqui não são todas as igrejas que praticam, mas é algo muito importante.
Olha só o que diz em Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Caim e Abel, como eu falei anteriormente. Ele pegou o irmão, que Deus aceitou a oferta, ele foi pegar dentre as primícias, ou seja, aquele que é o melhor, aquele que é o melhor. Além disso, quando o povo de Israel ia sacrificar a Deus, eles pegavam a melhor parte. Tipo assim, eu tenho vários rebanhos aqui, tenho várias ovelhinhas aqui, Abel tem várias ovelhas. Aí ele pegou aqui a melhor, pegou a que estava a mais nova, aquela que não tinha defeito, aquela que é realmente a ideal. Então vou oferecer aquilo ali para Deus. Como que funcionaria para a gente hoje em dia? Por exemplo, eu trabalhei e recebi R$1.000, certo? Recebi R$1.000, estou dando um exemplo aqui. E o que eu vou fazer? A primeira parte, no caso, eu vou pegar o primeiro dia. E como que eu vou fazer para calcular o primeiro dia? Eu pego os R$1.000 que eu recebo durante o mês inteiro. Se eu estou, por exemplo, no mês de maio, o mês de maio tem quantos dias? Tem 30 ou tem 31. Então você vai dividir por essa quantidade, entendeu? Vou pegar o exemplo aqui agora, só para vocês verem na prática como que é. Vamos lá. É assim que é feito. Por exemplo, R$1.200 é a oferta. Aí eu vou e divido por um mês que tem 31. Divido por... Junho tem 30 dias. Então, 1.200 é meu salário. Eu recebo no dia 5. E a oferta de premissa é referente ao mês passado. Entendeu? Tipo assim, eu recebi 1.200 mês passado. Então, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o mês passado. Se a gente está no mês de junho, eu vou ofertar a premissa este mês. Vou fazer a oferta de premissa esse mês. Bom, como junho foi 30, então, no caso, o mês passado foi 31. Então, eu pego 1.200 e divido por 31, dá 38,70. Então, eu vou pegar 38,70 e vou ofertar e vou, no caso, dar minha oferta de premissa, tá bom? Na minha igreja, eles pegam a oferta de premissa e usam para ajudar as pessoas mais pobres, as pessoas que precisam de alimento, compram a cesta básica. É isso que faz na minha igreja, que no caso é a DSS, que é a Igreja Assembleia de Deus Santuário no Senhor de Teixeira de Freitas. Caridade também é algo que devemos fazer, é um tipo de oferta. Lucas 3:10. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Isso é um exemplo de oferta que você tem que dar com muito amor em seu coração, entendeu? Por exemplo, Jesus fala naquela passagem: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive na prisão e não me visitaste. Isso Jesus está se referindo às pessoas, né? Aqui na própria passagem fala, os discípulos perguntam: mas quando que vimos o Senhor assim, Jesus? Aí Jesus vai falar: se você não faz aos meus pequeninos, que no caso as pessoas, vocês também não estarão fazendo para mim. Ou seja, se eu ver um morador de rua e eu tenho algo para poder abençoar aquela pessoa e eu decido não abençoar, então no caso eu estou negando a Jesus também, estou deixando de ajudar a Jesus também. Beleza? 7 atitudes que faz Deus não aceitar sua oferta. Vamos ir direto, vamos ser objetivos e vocês vão ver aqui o que é que a gente faz que Deus acaba não aceitando a nossa oferta. Isso aqui é muito importante mesmo, tá? Infidelidade. Primeiro, infidelidade. O que é que eu faço, Alejandro? Ou eu devolvo o dízimo ou eu pago o boleto. O que é que eu faço? O que eu faço? Eu já passei por essa situação. É uma situação bastante delicada, bastante, né, que mexe com a gente. Então, poxa vida, tem um boleto que vai vencer no dia 30. E dia 30 é o último dia do mês e é o último dia que eu tenho que devolver o meu dízimo. Então, cara, o que eu vou fazer? Primeiro, Deus é fiel conosco, então nós temos que ser fiéis com Ele. Independente da gente não ter o dinheiro total para pagar o boleto e também para dizimarmos, a gente tem que ir e dizimar, tá? Pensei que ia espirrar. Então, vamos lá. Você tem que dizimar. Não tem outro papo. Você não tem que tomar outra decisão. Eu estou falando porque eu passei por isso. Então, eu sei o que é. Eu sei que a situação é bastante difícil. Eu sei que tem os juros do cartão. Eu sei que você tem que colocar comida na sua mesa. Talvez você tenha filho. Eu mesmo tenho filho. Eu sei da situação agora ainda mais como é. Tá? Sou casado, tenho filho. Então, gente, essa é uma situação em que realmente pega muita gente e que a pessoa não sabe o que fazer. Que as pessoas acabam dizimando, por exemplo, muitos perguntam: Alejandro, eu posso devolver 9% do dízimo? Não, é 10%. 10%. Para você ter uma administração financeira melhor, pega o seu salário, os 1.200, por exemplo, e pega, quanto que é 10% de 1.200? Então, 1.200, você não sabe fazer a conta de cabeça? Vai e pega
R$ 120 e já deixa guardado R$ 120. Tem alguns bancos que tem a opção de deixar o dinheiro guardado, entendeu? Onde você pode ir retirar depois. Só não fica disponível como um outro fica. Então é bom ter essa administração legal, tá? Então, enfim, tem que dizimar, independente se tem que pagar algum boleto ou não. Seja fiel a Deus. A infidelidade é uma das coisas que faz com que Deus não aceite a nossa oferta. Voto ou barganha. Voto e barganha, na verdade. Vou passar o exemplo aqui, ó. Eclesiastes 5 e 5 e 6. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Gente, isso aqui é muito pesado. Ó, por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Por exemplo, eu vou fazer um voto com Deus. Vou fazer um voto com Deus que, se por acaso eu arrumar um emprego de carteira assinada, eu vou devolver o primeiro salário todo para a igreja. É um voto que eu fiz para Deus. Então, é um exemplo, tá? Só que aí fui conseguir um emprego de carteira assinada e os boletos acumularam nesse mês que eu estava sem trabalhar e acabou acumulando e eu não cumpri. Acabei usando o dinheiro que recebi para pagar esses boletos. Então, foi e não cumpri o meu voto. E a palavra fala, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. No caso aqui entra a mentira, que remete um pouco à lição anterior que fala sobre Ananias e Safira, que mentiram. Ofertaram e mentiram em relação ao valor. Mas enfim, não vem ao caso agora. Esse aqui é um exemplo muito claro em que você tem que tomar bastante cuidado, porque Deus é Deus, não é qualquer pessoa. Você não pode fazer isso nem com uma pessoa. E acontece muito, pô, cara, ocorreu um imprevisto, sei lá, aconteceu um acidente, tive que arrumar o carro, o pneu furou, enfim. Com Deus não tem esse papo. E muitas das vezes acontece a situação em que você precisa tirar aquele dinheiro para você ver e para você realmente ser provado, para saber se você vai cumprir o seu voto ou não. Outro exemplo é barganha. Barganha. Tem gente que entra muito nesse caso aqui em relação a voto junto com barganha. Será que eu estou fazendo esse voto aqui e estou barganhando com Deus? Eu vou falar para você como que tem que ser. Primeiro, o voto, a intenção do voto, você tem que ser primeiramente... vou falar da intenção. Tá? Vamos lá. Eu vou fazer um voto com Deus de que eu vou pegar todo o dinheiro que eu recebi de carteira assinada e vou ofertar para a igreja. Beleza. O meu desejo para ofertar para a igreja tem que ser um desejo de coração, tem que ser um desejo que é muito bom, tem que ser um desejo que realmente arde em mim. Quando é para barganha, como que é? Eu vou fazer um voto aqui com Deus. Então, eu já estou, sei lá, já estou 2 anos sem trabalhar, eu vou fazer um voto aqui com Deus e eu vou chegar e vou oferecer alguma coisa para Ele. Só que aí o que acontece? Quando entra a barganha, quando a intenção é barganhar, você, no caso, não tem aquele desejo limpo e puro e santo de querer realmente fazer aquilo para Deus. Então, a sua intenção é mais o dinheiro, entendeu? Então, eu quero fazer isso aqui para receber algo de Deus. Não, eu vou fazer tantos dias de jejum para receber tal coisa de Deus. Então, a sua intenção é sempre maior para receber algo do que para oferecer algo. Não é à toa que a palavra fala que Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. E a palavra também fala, maior é o que serve. Então, a gente tem que ter a intenção do nosso coração mais de agradar a Deus do que querer as coisas para a gente. É aí que entra ou não a barganha. Então, é uma linha muito tênue que você tem que tomar bastante cuidado. Tá bom? Então, sejam fiéis a Deus. Eu coloquei aqui o exemplo do jurar de dedinho. Não sei se na sua época tem isso, mas quando a gente jurava de dedinho era um negócio que não podia quebrar. Tá? Quarto, incredulidade, que no caso é a falta de fé. Um exemplo que ocorre em Êxodo 16, 21, que fala sobre o maná. Fala bem assim: eles, pois, o colhiam cada manhã. Colhiam o quê? O maná. Cada um conforme ao que podia comer. Por quê? Aquecendo o sol, derretia-se. Ou seja, Deus foi e mandava o maná na segunda-feira. Mandou o maná na segunda-feira. Eu ia, pegava o maná, só que eu tinha que comer naquele dia. Eu não podia guardar, no caso, para a terça-feira. Porque se chegasse na terça-feira, ela ia e ficava realmente algo muito ruim para se comer. O maná, que era algo totalmente abençoado, tinha todas as vitaminas, supria tudo, passava a ser algo estragado. Por quê? O que Deus queria ensinar dessa forma? Deus queria ensinar para todo mundo de que Ele quer que você confie nele todos os dias. Não é apenas hoje que Deus mandou, Deus, muito obrigado por ter
mandar essa bênção aqui para mim hoje. Aí você vai e não confia mais em Deus? Não, você tem que acreditar em Deus naquele dia e também em todos os outros dias. Deus mandou maná hoje? Ok, pai, eu vou comer o maná hoje e vou me sustentar para hoje. Não vou precisar guardar para amanhã, porque o Senhor disse que vai trazer amanhã. Então, se eu vou e guardo, quer dizer que eu não estou acreditando que Deus vai prover amanhã. É disso que eu estou falando para você. Deus queria mostrar para o povo que eles tinham que ser dependentes de Deus. E quando a pessoa tem muito dinheiro, ela acaba sendo independente. Claro que ninguém é independente de Deus, mas a pessoa se sente dependente. Fala, eu não preciso de Deus, eu não preciso orar, não preciso de nada, porque o que eu quiser aqui eu vou e consigo. Então isso acontece bastante. E Marcos 11:24 diz, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Ou seja, aqui fala, tudo que você pedir, você vai receber. Tem gente que pensa dessa forma, mas tem um parênteses aí, que é o quê? Tudo que vocês pedirem, creiam que já o receberam, ou seja, creiam que já o receberam. Por exemplo, eu vou e estou desejando o carro. E eu faço uma oração, pai, a palavra fala que tudo que eu pedir eu vou receber. Então, pai, por favor, me dá um carro. Me dá um carro. Aí pronto, vai. Só que eu não acredito verdadeiramente que eu vou ganhar um carro. Aí não entra a situação da fé. Porque a fé não há dúvida. Eu quero que você imagine como se você fosse realmente como Pedro, andando sobre as águas. E a cada momento de dúvida você vai afundando cada vez mais. Com essa forma, Deus não vai atender o seu pedido. Por exemplo, o pedido de Pedro é que ele andasse sobre as águas. Ele ia chegar até Jesus, porque o Pedro falou, deixe-me andar sobre as águas e vai ter contigo. No caso, se encontrar até Jesus. E Pedro queria aquilo, queria, todavia acabou duvidando. É a mesma coisa, pai, eu quero um carro. E Jesus falou, não, se você quer um carro, pode vir que eu vou te dar um carro. E eu fui, eu comecei a ir, só que eu comecei a duvidar. Então, isso que aconteceu com Pedro, é que acontece muito com a gente. O que eu quero falar para vocês é, tudo sim pode acontecer na sua vida, todavia você tem que crer que já recebeu. Uma oração que você pode fazer diferente é, pai, muito obrigado porque eu já ganhei o carro na data, sei lá, já ganhei o carro nesse ano. Eu já ganhei o carro nesse ano, carro tal. E uma coisa que eu quero ensinar para vocês, faça orações específicas. Tem uma oração que você pode colocar no YouTube, é como fazer orações específicas. Vou colocar aqui no YouTube para você ver como fazer oração específica. Pastor Coreia. Essa daqui, o poder de fazer orações específicas. Gente, assista esse vídeo, é um vídeo maravilhoso, tá bom? Eu vou até poder deixar aqui na descrição do vídeo, do nosso vídeo aqui, junto com o nosso Instagram, tal, tudo certinho, para vocês poderem assistir, tá? Então, aprenda a fazer isso. Se você for pedir um carro, peça o modelo. Deus é Deus, Ele conhece da gente, conhece do nosso coração. Então, faça realmente com bastante sabedoria e peça a Ele, Ele é o seu Pai. E esse testemunho dele, você vai ver que é um testemunho maravilhoso. Deus é o seu Deus, Ele é dono do ouro e da prata, tá bem? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você pede algo, se não tem fé, você não vai agradar a Deus e não vai receber. Pronto, e acabou. Pode ser duro, mas é a verdade. Prioridades é o quinto motivo que Deus não recebe a nossa oferta. Por quê? Porque a sua prioridade vai estar errada. Olha só, Mateus 6, 31 ao 33. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso aqui é uma coisa muito linda e é tentador, gente. A gente tá vendo, tá dentro de casa e a comida acaba. É muito normal se desesperar, é muito normal, poxa vida, tem um filho, tá com fome, a esposa quer ir para um lugar e a gente não pode ir por conta da nossa condição financeira. Então, a condição financeira é algo que nos desespera, por isso que as pessoas fazem inúmeras coisas sem pensar por conta do dinheiro, acabam roubando, acabam fazendo diversas outras coisas. Então, é algo muito delicado. Mas Deus fala, não se preocupe com isso, porque Deus sabe da necessidade de vocês. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E todo o resto vos será acrescentado. Amém? 6. Ingratidão. Ingratidão. Esse aqui é um tema, gente, que é difícil de ser dado. Eu confesso que é bem difícil de ser dado.
É um tema até que os pastores falam que é o tema mais difícil a ser pregado, mas eu sei que é muito difícil colocar ele em prática. É difícil dar, mas também é difícil pôr em prática, porque eu sei disso. Mas eu posso garantir para vocês, se vocês colocarem em prática, vai dar tudo certo. Se vocês colocarem em prática, Deus vai receber. Se vocês colocarem em prática, a vida de vocês será transformada. E eu quero receber o testemunho de vocês, coloca aqui nos comentários, porque eu sei que vai ser muito importante, tá bom? Ingratidão. Segundo Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você está lá, pega o seu dízimo ou pega a sua oferta, chega para colocar no gasofilaço, tem igreja que tem aquele saquinho que é a valsa, que pode colocar a oferta lá dentro, você dá com aquela dor no coração, poxa vida, eu não queria dar, poxa vida, eu estou com aquela conta para pagar, eu tenho que dizimar. Ai, tá bom, vou dizimar aqui. Pode ter certeza que Deus não vai receber de hipótese alguma, em hipótese alguma, Deus não vai receber, tá bom, gente? É uma situação em que acontece com muitas pessoas, principalmente quando elas estão com alguma coisa para pagar ou com falta de comida, enfim. A ingratidão é algo muito pesado e Deus não vai receber de você, tá bom? Porque Deus fala, não com tristeza ou por necessidade. Como que isso encaixa a necessidade? É onde entra a barganha, por exemplo. Eu estou ofertando aqui porque eu necessito que Deus vá e faça algo para mim. Eu estou fazendo esse voto. Então, o meu voto é entregar o meu salário inteiro. Então, vou entregar meu salário inteiro, só que eu estou entregando triste. Então, está sendo por quê? Por necessidade. Porque eu necessito receber alguma coisa de Deus, então estou entregando algo. Então, Deus não vai receber também. Tem que ser alegre. Poxa vida, eu tenho um ar. Você tem que ser grato, gente. Seja grato por tudo. Há motivo para agradecer. Há sempre pessoas que estão em situação pior do que a gente, infelizmente. Mas essas pessoas acabam agradecendo mais do que a gente. Acabam agradecendo mais. Eu não sei se você já viu uma pessoa que está em uma situação bem pior do que você, mas ela é mais grata a Deus do que você, e você fica, poxa vida, eu estou aqui, estou bem melhor, estou com minha família, estou com saúde, não fiquei de Covid, eu fiquei de Covid, estou bem hoje, e tal pessoa perdeu o parente. Então, são situações em que a gente tem que analisar a gratidão. E a palavra fala, em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Não é à toa que em Isaías, em Isaías 58, se eu não me engano, a palavra fala que Jesus, depois que ele foi crucificado, a palavra fala que ele ficou satisfeito com o sacrifício que ele fez, porque ele viu o resultado. Então Jesus ficou feliz, Jesus foi grato pela morte, que foi a maior morte, ele carregou o pecado de todo mundo. Então olha a tamanha gratidão que Jesus tem, Jesus não reclamou. É por isso que fala, como ovelha muda, porque ele não reclamou de nada. Sétimo, rancor. Essa aqui é pesada. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta. Deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Isso aqui é algo que eu tenho que falar para vocês. É algo que é muito pesado e que muitas pessoas caem nisso daqui. Muitas pessoas caem mesmo. Por quê? É muito comum da pessoa ter um rancor de uma pessoa. E como eu sempre falo, já falei em outras EBDs, que as maiores cicatrizes são das pessoas mais de perto. E pode ser principalmente o seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, um amigo que era muito próximo seu. Então você acaba tendo rancor com ele. Mas você pode falar, Alejandro, foi a tal pessoa que cometeu o erro. Mas eu digo para você, meu filho, meu irmão, por favor, perdoa mesmo você estando certo. Perdoa mesmo você estando na razão. Porque é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor você ir para o céu. É melhor Deus receber a sua oferta. É melhor Deus receber as suas orações do que você ir e continuar com esse rancor no seu coração. Marcos 11, 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, por favor, gente, não guarda rancor. Eu sei que a gente se decepciona com o ser humano, a gente se decepciona com pastores, a gente se decepciona com pessoas que eram próximas da gente. Só que o que eu quero dizer é, por favor, toma uma postura correta e fica alegre, tá bom? Independente da situação,
Seja grato a Deus, perdoa e esquece, deixa pra lá, tá bom? Eu sei que a situação a gente não esquece, mas é não sentir dor, não sentir raiva daquela pessoa, não sentir o rancor, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, você fazendo isso, Deus vai receber a sua oferta muito feliz, tá? E se você por acaso tem rancor com alguém e você tem ofertado, imaginei quanto tempo que você ofertou a Deus e Deus acabou não recebendo a sua oferta. E também existe o tempo que a gente não sabe dessa informação, mas agora que vocês sabem, pratiquem, pelo amor de Deus. E a próxima lição é a lição de número 12, que fala criando os filhos saudáveis. Deus abençoe vocês. Esse é mais uma pergunta da Serenata. É muito interessante. Por favor, compartilhe com as pessoas. Se você conhece alguém que tem rancor contra alguém, compartilha com ela. Se você vê que uma pessoa está ofertando de forma errada, compartilha com ela também, porque é preciso que as pessoas tenham essa noção, tenham essa sabedoria, porque, poxa vida, é muito chato a gente ofertar algo para Deus, como Caim e Abel ofertaram, e um recebeu e o outro não, então a situação é muito chata, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente, fico muito feliz de ser esse porta-voz, de poder ser o professor de vocês, Deus abençoe grandemente, tá bom?